Pensamento e Vida, Emmanuel, capítulo 17, Profissão. Pelos contatos da profissão, o homem cria vasta escola de trabalho, construindo a dignidade humana, mas, pela abnegação, emite reflexos de beleza divina, abrindo trilhos novos para o reino celestial. Então, o trabalho dignifica o homem, porque ele dá ao homem a oportunidade de ser útil. Na questão 674 de O Livro dos Espíritos, diz que o trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Trabalho não é apenas o profissional. Estudar, participar, colaborar também é trabalho. Vamos lembrar que no capítulo 3 deste mesmo livro, Emmanuel fala sobre a cooperação. Então, pelos contatos da profissão, o homem cria vasta escola de trabalho, construindo a dignidade humana. Quando o homem consegue comprar seus alimentos, pagar suas contas, ele tem dignidade. Mas se eu for além do meu interesse pessoal, que é cumprir a minha meta, pela abnegação, ou seja, pela ação de me desapegar das minhas próprias vontades, se ao invés de trabalhar mecanicamente, eu trabalhar com amor, se eu for gentil, cooperativa, se eu preencher o ambiente com alegria, com companheirismo, se eu não for maledicente, se eu promover a paz, se eu não fizer apenas o que se espera do meu trabalho, mas se eu posso colaborar para melhorar, mesmo que não seja parte do meu trabalho, mas eu estou vendo que é algo que precisa ser feito e eu vou lá e faço. Enfim, se eu vivenciar o Evangelho, eu emito reflexos da beleza divina no meu trabalho, porque eu torno o ambiente muito melhor para todos. Viver o Evangelho não é apenas na religião, não é apenas dar passe, ser caridoso, é ser caridoso também no trabalho. Eu sou tudo o que eu faço. Portanto, o trabalho não fica de fora do Evangelho. A profissão, honestamente exercida, embora em regime de retribuição, inclina os semelhantes para o culto do dever. A abnegação, ou seja, não buscar apenas o interesse pessoal, mas sim buscar o bem comum dos colegas de profissão ou até da sociedade como um todo, é ir além do interesse pessoal. Então, a abnegação, que é o sacrifício pela felicidade alheia, sublima o espírito. Eu posso aproveitar mais a minha profissão do que apenas cumprir o meu dever. Eu posso agregar valores morais. Quem apenas cumpre o seu dever está contribuindo com a sociedade, assim como quem cumpre o seu dever apenas em busca da retribuição pelo seu trabalho, também está contribuindo com a sociedade, mas apenas isso. Ele não está contribuindo para si mesmo, ele não está angariando valores, ele não está aparando suas arestas, não está crescendo como espírito. É por isso que todos os povos sentem necessidade de erguer no âmago do próprio seio um altar permanente em que rendam homenagens aos legítimos heróis. A sociedade reconhece aqueles que foram além do dever, aqueles que se abnegaram.
A abnegação, que começa onde termina o dever, possibilita a repercussão da esfera superior sobre o campo da humanidade. É o que já foi comentado, o dever bem cumprido tem seu mérito, mas é só isso. A abnegação transcende. O delinquente comum, algemado ao cárcere, inspira piedade e sofrimento. O paladino de uma causa nobre, injustamente recluso no mesmo lugar, provoca respeito e imitação. Então, quando lembramos os relatos dos mártires, eles estavam tão plenos que eram respeitados até pelos seus algozes, até por aqueles que os mantinham naquele cárcere. E aí, Emmanuel dá alguns exemplos. O administrador, consciente e amigo que reparte os bens do serviço, gastando a parte que lhe compete com escrupulosa integridade, é um padrão de virtudes terrenas. O homem que cede suor e sangue de si mesmo a benefício de todos, sem cogitar do seu interesse, é um apóstolo das virtudes celestes. A ama devidamente paga pelo seu trabalho, junto à criança que recebe o seu carinho. É credora natural de atenção e reconhecimento, mas o coração materno, em constante renúncia, arrebata quem o contempla à glória do amor puro. Ou seja, ela faz muito mais do que seu trabalho bem feito. Ela ama a criança como um filho. É assim que o matemático, laureando-se de considerações públicas, dignamente gratificado pela obra que realiza, é catalogado à conta de cientista. E o cientista, mergulhado no trabalho incessante em favor da tranquilidade e da segurança da civilização, esquecido de si mesmo, é classificado por benfeitor. Quando ele não está apenas em busca de fazer por obrigação, mas sua preocupação é com a sociedade, com o bem comum. Ele não vai em busca de seu sonho, ele vai atrás de algo maior. Pela fidelidade ao desempenho de suas funções, o homem melhora a si mesmo, e pela abnegação, o anjo se aproxima do homem melhorado, aprimorando a vida e o mundo. Com o trabalho, o homem melhora a si mesmo, e com a abnegação, ele cresce como espírito e estabelece um vínculo com a espiritualidade, permitindo que os benfeitores o auxiliem a auxiliar a comunidade. Nas atividades que transcendem o quadro de serviços remuneráveis na Terra, fruto das almas que ultrapassaram o impulso de preservação do próprio conforto, descem os reflexos mentais da inteligência celestes que operam por amor nas linhas da benemerência oculta, linhas em que encontramos os braços eternos do divino incognoscível. Que não se conhece, né? Não se consegue conhecer, que é Deus. Se eu não vou além do que é a minha tarefa, além do meu próprio conforto, eu não vou de encontro àqueles que estão precisando de ajuda. Se eu estou disposta a fazer o mínimo, não vou conseguir atingir o meu próximo. Se eu julgar
o meu próximo, por exemplo, se eu achar que ele não vai reconhecer o que eu fizer ou que ele não vai entender, eu vou me limitar a fazer o mínimo. Vou ficar longe da abnegação. Se eu não estiver disposto a ir além, se eu não quiser conviver com o incômodo da compreensão, da crítica, da ingratidão, não vou crescer porque ficarei distante do amor. Nessa província moral do devotamento sem limites, em que surpreendemos todos os corações humanos consagrados ao serviço espontâneo do bem, nem sempre respira o gênio, por vezes onerado de angústia pela soma dos reflexos infelizes que carrega consigo desde o passado distante, mas identificamos facilmente os altos sacerdotes de todas as religiões, os admiráveis artistas de todas as pátrias, os nobres inventores de todos os climas, os artífices iluminados de todos os povos e as grandes mães, tanta vez esquecidas e sofredoras de todas as latitudes. Por todos esses, a espiritualidade superior desce gradativamente à esfera humana, sem qualquer ligação com o pagamento da popularidade e do ouro, porque é aí, pelo completo desprendimento de si mesma, no auxílio aos outros, que a alma vive o apostolado sublime da renúncia santificante, atraindo o pensamento divino para o burilamento e a ascensão da humanidade. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.